Olá, bom dia para você, 7 horas, 1 minutinho, hoje é dia 10 de março de 2025 e chegou o dia prometido há tanto tempo aqui, porque hoje é uma data muito importante aqui para o ICL, vão acontecer várias mudanças, né? A primeira delas você já está vendo aqui, é a mudança do cenário do Desperta, que a partir de agora é esse aqui. Ganhei um telão aqui bem do meu lado para destacar as notícias, duas câmeras, câmera fechada aqui, Alex, bom dia. Põe na fechadinha aqui, olha, ficou chique aqui o Desperta, né? Espero que você goste, isso vai dar mais uma dinâmica melhor para o nosso jornal, vai tornar o programa mais agradável para você começar o seu dia, tá? E nós vamos ter também a inauguração, a estreia, né? Inauguração, o que é estreia do programa ICL Urgente com o Rodrigo Viana a partir das 5 da tarde. Então, a programação vespertina do ICL passa a começar mais cedo, 1 hora, né? E o N2, né, o ICL Notícias 2, passa a começar às 5h30 da tarde. Então, tem muita novidade hoje aqui na parada e essa é uma semana de estreias, tem a estreia do programa da Ju Baroni, enfim, a programação está muito rica aqui, você que nos acompanha todo dia não vai perder de acompanhar as coisas que vão acontecer ao longo do dia de hoje, tá bom? Olha, gente, vamos começar o programa de hoje. Eu já dei feliz ano novo na quinta-feira, porque né, acabou o carnaval. O que todo mundo diz? Que no Brasil o ano só começa mesmo quando passa o carnaval. Então, será que agora a gente pode começar a trabalhar? Só para lembrar para vocês, aqui Alex, a outra, aí beleza, que nós estamos aprendendo aqui, viu gente? Então hoje nós vamos errar um pouquinho, é uma licença que a gente se concede aqui, porque tudo muito novo aqui no estúdio do ICL, mas você vai gostar. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando aqui que nós temos aí 3 meses e 10 dias já andados, né? São 2 meses e 10 dias, janeiro, fevereiro, 10 dias do mês de março, e até hoje não temos um orçamento. Não temos um orçamento. Por quê? Porque o Congresso Nacional não votou o orçamento, não votou por várias razões. Não votou porque no ano passado tinha a crise do PIX, tinha a crise do dólar, porque tinha toda aquela implicância com as ações do ministro Flávio Dino, que queria moralizar o uso das emendas, principalmente das emendas PIX, né? Emendas que os parlamentares apresentam. E aí o Congresso fez birra, bateu o pé e trouxe a votação do orçamento para depois do Carnaval. Agora vamos falar sério, hein, gente? O Congresso Nacional custa uma fortuna para a gente a cada mês. Está na hora de começarem a mostrar serviço, pelo menos alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, este ano em curso é um ano bom para trabalhar. Por quê? Porque não é ano eleitoral. Daqui a pouco, quando vier 2026, a coisa fica toda bagunçada de novo. Os parlamentares vão sumir de Brasília, vão trabalhar nas suas eleições, no meio de junho em diante não se faz mais nada. Então nós temos praticamente aí de trabalho 3 meses e meio, um pouquinho mais de 3 meses e meio. E tem muita coisa para fazer. Além do orçamento, tem a reforma dos impostos, né, que o ministro Haddad está tentando empurrar. E vamos ver como é que vai ser isso, porque o país está parado aguardando que suas excelências, deputados e senadores, botem a bunda na cadeira do plenário e comecem o ano de fato, né? Esperamos que isso aconteça a partir de agora. Bom, o noticiário hoje está bem, temas bastante variados. Eu vou, como faço todo dia aqui, começar mostrando para vocês os destaques do ICL, depois vou falar da meteorologia. E olha só, ó, a notícia vai aparecer aqui na tela aqui do computador, olha que legal, tá vendo só? Mas não é essa notícia que eu quero dar não, é essa aqui, ó, da meteorologia, tá? Nós vamos ter outro dia de calor ainda no Brasil, a onda de calor não passou, e hoje, só que os alertas meteorológicos começam a mudar um pouquinho de cara, né? Você pode ver aí no mapa do Brasil, olha, toda essa faixa aqui alaranjada, o alerta aqui não é mais um alerta de altas temperaturas, agora é um alerta de chuvas extensas que vai tomar aí praticamente toda essa faixa aqui do litoral do Ceará até a divisa do Pará com o Amazonas, né? Chuvarada. Depois nessa faixa amarela aqui também chuvarada, ela que vai de leste a oeste do Brasil, corta o país inteiro. E aí a gauchada vai começar a sentir frio, hein? As temperaturas vão cair por lá, gente. Vamos ver? Olha só como é que estão os alertas aqui para o Rio Grande do Sul. Todo o estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, terá temperaturas, olha, temperaturas não, de risco de tempestades, né? Por quê? Porque está entrando uma frente fria lá no sul e essa frente fria vai provocar tempestades, então todo o estado de Santa Catarina em alerta e também o norte do Rio Grande do Sul. E aqui no sul do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo aqui? Ó? Declínio de temperatura.
A temperatura vai cair bastante hoje aqui, vai ficar menos, abaixo de 5 graus da média histórica. Por quê? Ecos do fim do verão, né? O verão está acabando, daqui a 11 dias começa o outono, e aí as temperaturas começam a baixar por aqui. Mas é melhor passar frio do que passar o calorão todo que a gauchada passou, né? Eu vou botar agora aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia para a gente poder ver como é que vão ficar as temperaturas ao longo do dia de hoje, né? O calor ainda, como eu disse, persiste. Olha, vamos começar aqui por São Paulo. Mas ainda a temperatura baixa bastante. Nós vamos ter aqui máxima de 28, hoje aqui em São Paulo, a mínima já vai ser bem fresquinha, 18 graus. É uma temperatura que a gente há muito tempo já não vê aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, pode tirar o cachecol do armário, senhor carioca, senhor fluminense, a máxima aí vai ser de 34 graus, portanto é muito diferente dos 44 graus de 10 dias atrás, né? Vocês sofreram bastante. Hoje vai ser quente, mas não vai ser tão quente. E vai ser um dia de céu nublado, muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas. Lá em Vitória, no Espírito Santo, a mesma coisa, 34 graus, possibilidade de chuva isolada, a mínima será de 23 durante a madrugada. Nas capitais do Nordeste, aquela coisa de sempre, né? Todas elas com temperaturas aí na marca próximas dos 30 graus. Olha, Aracaju com 30, Maceió com 31, Recife com 31, João Pessoa com 31, Natal com 30, e aí volta a ficar mais fresquinho. Fortaleza com 29, Teresina 32, para os piauienses isso aqui é quase um inverno rigoroso. São Luís com 30 graus, Macapá com 29, Manaus com 33, Boa Vista lá em Roraima com 32, Porto Velho 30, Rio Branco 28, Cuiabá com 31, Campo Grande com 36 e aqui já falamos, né? Mas as temperaturas ainda não. Curitiba vai ter 25 de máxima, fresquinho o dia hoje. Florianópolis também vai ter 25 de máxima e lá em Porto Alegre 27 graus. Essa é a condição do tempo no dia de hoje. E ainda falando sobre a meteorologia, está aqui no site da Folha de São Paulo a previsão para a semana. Está aqui, ó. São Paulo deve ter uma semana de chuvas e máximas perto de 30 graus Celsius. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho para o paulistano saber o que vai enfrentar aí nessa semana que promete ser mais uma semana ainda quente, né? São Paulo deve ter uma semana com pancadas de chuvas, temperaturas máximas de 30 graus. Outras áreas do Brasil terão chuvas intensas e o sul vai ver a queda da temperatura. O INMET aponta que a semana deve ter temperaturas máximas altas nessa semana. Na terça-feira, dia 11, amanhã, a máxima apontada é de 32 graus Celsius. Segundo o CPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, as mínimas ficam na casa dos 20 graus nessa semana. Então, vem aí chuva, ainda tem calor, lá no sul começa a chegar o frio, a gente está esperando ele por aqui no sudeste também, tá bom? Lá no sul, a matéria da Folha diz que a frente fria vai trazer chuva para as faixas sul e leste do território paulista, inclusive região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Aliás, estamos com saudade das chuvas aqui, porque São Pedro esse ano foi generoso com os carnavalescos, né? Não faltou tempo bom, não faltou calor, alegria e a situação dos bloquinhos foi bem agradável, né, para quem gosta do carnaval. Eu fui para um ashram, mas fiquei vendo a alegria das pessoas aqui. Vamos ver os destaques do site do ICL? Vamos lá, aqui está a síntese do noticiário do dia, você está vendo aqui no telão. Primeiro destaque, o Ministério da Defesa publicou um link para um canal Telegram que pedia golpe em 2022. Já eu vou falar sobre isso com vocês, tá? E nós tomamos conhecimento, porque não é novo, né? Mas se vocês verem como é que os banqueiros pensam sobre os adversários do mundo da política e o quanto eles são refratários, né, a um ambiente, digamos assim, de cordialidade mínima, porque torcer pela morte de alguém é o demônio, né? Fala sério. Olha, mas nós temos isso aqui, apareceu um vídeo aqui em que um banqueiro desejou a morte do Brizola, né? Nós já vamos ver essa notícia aqui, inclusive vou mostrar o vídeo para vocês, mas está aqui, ó, esse sujeito aqui, ó. Foi num encontro patrocinado pelo BTG, estava lá André Esteves, estava aquela turma toda, e aí a notícia dá conta de que viralizou nas redes sociais um comentário desrespeitoso do Rogério Xavier, sócio da SPX Capital, uma das maiores gestoras de investimento do Brasil, sobre o Brizola.
Vou aproveitar, vou botar para você aqui, só que antes eu quero falar de coisas agradáveis, não quero começar o programa assim não. Vamos falar de coisas agradáveis um pouquinho? Antes de falar de banqueiro torcendo pela morte de político de esquerda, vamos falar sobre o Corinthians. Corinthians ontem dançou, né? Alô, Alex, meu personal advisor desportivo, tá me ouvindo aí, não? Alex? Bom dia, Panunzio, bom dia, geral, bom dia, chat, como estão? Como é que foi, Alex, seu fim de semana? Foi bom? Muito carnaval, muito bloquinho? Foi muito bom, muito descanso. E o seu, Panunzio? Não, o meu não, foi puro trabalho, eu fui para um ashram, meditar e tudo mais. Isso aí. Mas vamos lá, me conta uma coisa, o Corinthians tomou uma lavada ontem, 2-1, não foi bem uma lavada, né? O Santos, aliás, desculpa. O Santos tomou uma lavada de 2-1 e o Neymar assistiu tudo do banco de reservas, é isso? Isso. Lembrando que ele estava curtindo o carnaval na Sapucaí, né? Não, calma, vamos deixar, vamos por partes. Certo. O Neymar reclamou da coxa, não é isso? Sim, ele estava com a proteção na coxa esquerda e não entrou em campo nos 90 minutos e o Santos saiu perdendo de 2-1 para o Corinthians, que se classificou para a final do Paulistão e espera Palmeiras ou São Paulo, que joga hoje às 9h35. Pois é, vai ter o tal do derby, né? Isso. É derby que chama, eu nem sabia, minha mulher que me falou que chama derby. Para mim, derby era corrida de cavalo, então, de tão esperto. Mas me conta uma coisa, por que o Neymar estava no banco se ele estava na Sapucaí na véspera, sambando lá? Então, todo mundo tem esse dilema, ninguém sabe o que aconteceu, é uma grande incógnita. Mas, gente, quer dizer que o Santos dançou e o Neymar dançou também, só que na véspera, é isso? Sim. Ontem ele estava parecendo técnico no banco e não fez nada para ajudar a equipe em campo. Muito louco. Pois é. Ei, Santos, hein? Que negociação que vocês fizeram com esse jogador. Primeiro título, né? Devido ao Neymar, né? Acabou para o Santos aqui. Uma equipe que depositava tanta esperança na chegada do Neymar. Agora, ô Alex, você que entende de futebol, será que ele vai ficar um ano e tanto também parado no Santos, igual fez lá no Al Hilal? Então, as notícias que estão saindo é que o empresário dele está tentando ligar ele a clubes europeus como o Barcelona, entre outros. Então, a expectativa é que ele cumpra o contrato de 6 meses e volte para a Europa. Se algum Barça? time... Isso. O sonho dele é fazer um The Last Dance na Europa, no Barcelona. Mas o Barcelona quer ele por lá? Então, os jogadores do elenco espanhol querem ele... E o vestiário abraça ele pelas notícias que saem na mídia europeia. Bom, tomara que vá logo. Então, para o Santos foi bom negócio. Quem sabe Sim. se lá no Barcelona ele funciona, né? Bom, é isso aí. Já sabemos das notícias do futebol. Lá no Rio de Janeiro, o Fluminense. O que foi que aconteceu lá no Rio com o Fluminense? Fluminense empatou 0-0 com Volta Redonda e vai jogar a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. E o Bahia ganhou de 5-0 do Jacupiense e vai jogar o Clássico Bavi na Bahia, final do Clássico Baiano. Como é que é o nome do time que tomou de 5-0 do Bahia? Jacupiense. Jacupiense. Jacuípe. Tá bom, Alex, beleza. Obrigado Valeu. pelas informações do esporte. Agora você já sabe tudo o que aconteceu, né? Você que é santista deve estar pé da vida com o Neymar aí, porque, afinal de contas, o menino continua mais parado do que andando, né? Enfim, faz muito barulho por onde passa, mas gol que é bom, essas coisas, não. Veio, ó, o time que tinha apostado tanto nele, viu o Neymar no banco, ele que estava sambando lá, no Sapucaí, no Alalaô, mas na hora de jogar o futebol lá, dentro das 4 linhas, é igual o Bolsonaro, o Neymar dentro das 4 linhas não funciona. Vamos voltar aqui para os destaques do site do ICL, gente, porque eu quero mostrar essa notícia para vocês aqui, olha. Põe na tela para nós, por favor, Alex. Desejei a morte do Brizola, de sócio do Fundo de Investimentos. Foi detonado nas redes sociais, né? Ao governar o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, Brizola sempre priorizou educação, direitos humanos e a questão fundiária. Né? Todo mundo sabe quem foi o Brizola, até quem é mais novo e não viveu sob, né, no tempo em que ele era governador. Mas vamos ver o que é isso aqui, e aqui, daqui a pouquinho você vai ver o vídeo dessa história toda. Veja só como pensam os banqueiros desse Brasil. Diz a notícia aqui no site do ICL, viralizou nos últimos dias nas redes sociais um comentário desrespeitoso de Rogério Xavier, sócio da SPX Capital. Vocês se lembram dessa sigla, da sigla CPX, não lembra? É não confundir, tá?
CPX é complexo do alemão. SPX é desse banqueiro que torceu pela morte do governador do Rio. Mas vamos lá, isso é só uma coincidência. Quem é a SPX Capital? É uma das maiores gestoras de investimentos do Brasil. E aí, o dono de lá, né, esse Rogério Xavier, falou sobre o que sentia com relação ao Brizola. Olha, é uma das muitas pessoas que desejaram a morte do Brizola, porque todo reacionário desse Brasil não gostava do Brizola, foi tramado o assassinato de Brizola tantas vezes, né? O Jango conseguiram matar. Tem gente que contesta, diz que não, morreu doente, tudo mais, mas tem gente que não acredita nisso. Afinal de contas, o Brasil é o país da fatalidade, né? É o país da teoria da conspiração. Mas o que importa é o seguinte, nesse vídeo, o vídeo foi gravado no ano passado, tá? Portanto, ele é recente, não é exatamente do dia de hoje, mas é recente, veio a público hoje. Aconteceu é o registro de um painel do BTG Pactual que fala, esse banqueiro, Rogério Xavier, fala sobre a população brasileira que vota na esquerda e acaba falando bobagem, né? Para não dizer uma outra palavrinha aqui, porque ainda não está na hora do palavrão, sobre políticos de esquerda e Leonel Brizola. Eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? Não vou nem ler aqui o que ele falou, mas preste atenção na sutileza desse senhor. Alex, por favor, solta aí pra gente. Vamos ouvir o que diz esse banqueiro. A gente larga de 25%, 30% de voto na esquerda. Se não morrer, e eu espero que não morra, eu não desejo a morte de ninguém, desejei a do Brizola. Foi a única pessoa na minha vida que eu desejei. Aquilo realmente destruiu o Rio de Janeiro. Esse eu realmente falei, não é possível que esse cara não morra. E não morria. Aí você vê, olha a cena final. Quem que tá dando risada dessa palhaçada desse sujeito? Põe só a cena final aí. O Brizola são a mesma coisa. Vamos ver. A gente larga de 25%, 30% de voto na esquerda. Se não morrer, e eu espero que não morra, eu não desejo a morte de ninguém, desejei a do Brizola. Foi a única pessoa na minha vida que eu desejei. Aquilo realmente destruiu o Rio de Janeiro. Esse eu realmente falei, não é possível que esse cara não morra. E não morria. Quem ri no finalzinho é o André Esteves, dono do BTG Pactual. E a plateia batendo palma para esse palhaço desse banqueiro, né? Falando que queria desejar a morte de um político. Por que será, hein? De onde vem tanto ódio assim? Só porque o Brizola pensava diferente dele? Por isso, uma pessoa torce pela morte de alguém? Nunca desejei a morte de alguém. Do Brizola eu desejei. Pô, imagina o que pensa dos outros, né? Dos demais, Lula, Boulos, essa coisa toda. Então, tem novidade nisso? Não. É assim que a banca pensa, né? Da esquerda brasileira. É uma relação de desejar a morte. Portanto, esse banqueiro aí, o que ele faz é só expressar o pensamento de todos eles, né? Mas está aí o registro, então, é assim que eles pensam, lá entre eles, né, eles falam, acham graça, riem, fazem chacota, tiram sarro. É um palhaço e uma plateia de pessoas aplaudindo o palhaço falar dessa forma desrespeitosa sobre um político, né? Que não importa de que espectro seja, sabe, merece pelo menos o respeito de se considerar assim. Vamos torcer para que ele viva até, né, lembrando lá os romanos, né? Quanto mais longa for a vida do adversário, mais ele vai poder acompanhar as suas conquistas e morrer de inveja disso. Não, aqui no Brasil o banqueiro quer que o político morra. Morra, Brizola. Nunca desejei a morte de alguém, só do Brizola. E a gente larga de 25% disso. Esses caras aí, por conta desse tipo de imbecilidade, desse pensamento troglodita de desejar a morte, são esses caras que manipulam o câmbio no Brasil. São esses caras que já receberam esse ano mais de 700 bilhões de reais do orçamento, uma fatia de quase metade de tudo que o Brasil arrecadou de imposto, foi parar na mão desses parasitas, desses banqueiros aí, que por outro lado ficam tramando, né, contra a vontade do povo expressa nas urnas, né? Uma vontade pretérita nesse caso. Mas queria saber o que esse banqueiro aí, Rogério Xavier, pensa sobre o governo do Lula, né? O vídeo é do ano passado. Quem sabe se ele não dá uma entrevista pra gente para falar sobre isso. Gente, mudando de assunto, mas ainda falando sobre morte, e isso é uma maneira pesada, eu sei, de começar a segunda-feira, do primeiro dia útil do ano, mas a gente tem que falar sobre isso. Anteontem, aliás, foi Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né? E eu achei o seguinte, houve manifestações no Brasil, mas faltou
efusividade esse ano, sabe? Uma data tão importante e uma situação limite, seríssima, porque o Brasil continua sendo o campeão mundial de feminicídio, né? Quanto mais regra, quanto mais norma, quanto mais lei existe por aqui, mais complicado fica o problema do feminicídio, né? Os homens continuam sendo bobos, truculentos, e na véspera do dia 8 de março, nós tivemos aqui a extrema-direita brasileira brindou o país com uma frase machista do Bolsonaro, muito boba, né? Não que só o Bolsonaro fale bobagem, mas o que o Bolsonaro falou na véspera do Dia Internacional da Mulher foi uma afronta a toda mulher. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que as mulheres da esquerda são feias e incomíveis, as petistas, né? Fica aqui a minha pergunta, se ele se considera o rei da cocada preta, porque não me parece que o Bolsonaro seja nenhum deus grego, nada disso, entendeu? E não sei o que acontece, por exemplo, com os homens do PL, se eles se consideram assim, tão superiores e tudo mais. Mas o fato é que é o seguinte, isso aí é depreciativo para a mulher brasileira como um todo, né? É uma pessoa que estigmatiza a mulher pela sua condição política e faz piada que já não cabe mais nos nossos dias de hoje. Até porque essas piadas, elas vão acabar fomentando alguns fenômenos que, esses sim, têm uma importância terrível, não dizem respeito só a estigmas. O feminicídio, a violência contra a mulher, né? Essa coisa que a gente vê crescer no Brasil, a despeito da adoção de instrumentos como a Lei Maria da Penha, tudo isso continua assustando a gente. Como é que o Brasil não é capaz de começar a mitigar esse problema, né? Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo que eu quero mostrar para vocês. Está aqui no telão, olha, feminicídio fez mais de 1.000 vítimas por ano no Brasil desde 2015. 1.000 vítimas, são mais de 3 por dia, tá? Na média. Lei que alterou o Código Penal para tipificar esse crime deu mais visibilidade a casos, especialistas apontam subnotificação e necessidade de proteção. Vou ler aqui um trechinho da notícia para vocês, só para a gente se sintonizar com o problema e lembrar aqui, aproveitando o ensejo provocado por essa efeméride aí, né, do Dia Internacional da Mulher, que estamos longe de resolver o problema, tá? O que diz a notícia? Desde a aprovação da lei que criou o crime de feminicídio há 10 anos, o Brasil registrou, olha quanto, gente, olha que absurdo, 11.859 vítimas, 11.859 mulheres que foram mortas pela sua condição, porque são mulheres, né? Segundo dados até janeiro do SINEP, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em 2024, olha só, ano passado, o Brasil registrou o maior número de casos de toda a série histórica, com 1.459 vítimas, né? São mais de 4 por dia. Nós estamos falando mais da 3 por dia na média dos últimos 10 anos, dá mais de 4 por dia na média do ano passado, superando os 1.448 registros do período anterior, que tinha sido 2023. Piauí, Maranhão, Paraná e Amazonas tiveram o maior aumento de casos por 100 mil habitantes de um ano para o outro. Conhecida como Lei do Feminicídio, a norma alterou o Código Penal e passou a tipificar esse crime do Brasil em 9 de março de 2015, portanto, exatos 10 anos, né? Ontem fez 10 anos. A legislação abrange assassinatos de mulheres em contexto de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. Para fins de comparação, em 2024, o Brasil registrou 35.397 vítimas de homicídio doloso intencional, sendo 32.547 homens, 2.452 mulheres e 425 pessoas que não tiveram sexo identificado. Então, está aqui o registro de que o feminicídio é uma chaga, é uma praga que resiste a todo esforço para acabar com ele, né? E nós tivemos nos últimos dias um caso absurdo que está em apuração, que é o caso Vitória, aqui em São Paulo, né? Eu acho que você está acompanhando isso, está na mídia, está na grande imprensa, e é um caso muito estranho, porque, sabe, primeiro, as informações que vêm da polícia são informações precárias, a gente não consegue entender a razão, a motivação, por que matou, quem matou e tudo mais. As últimas informações, e esse é um caso típico de feminicídio, aliás, esse é um caso em que a misoginia fica expressa da maneira como a vítima foi maltratada, né, pelo assassino ou pelos assassinos. E a razão do crime ainda está longe de ser apurada. A polícia fala só que foi por vingança. Mas vamos ver a última informação sobre o caso, como é que é? Olha, está aqui no telão.
Caso Vitória, diretor da Polícia Civil aponta a coautoria de outros elementos em assassinato. Vamos ver o que isso significa? Vamos ver o que isso significa. A Polícia de São Paulo caça os autores do crime bárbaro contra a Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Ela foi sequestrada quando voltava do trabalho na Grande São Paulo. A polícia encontrou o corpo dela uma semana depois com marcas de violência, né? O cabelo foi raspado, enfim, violência típica de quem odeia mulher. A família que recebeu a equipe do Fantástico, porque a matéria aqui é uma matéria do site do G1, para contar a Vitória, disse que ela era feliz e trabalhadora. Em casa, a família estava feliz com o novo emprego dela. Ela era caçula de 6 irmãos. Na noite de quarta-feira, 26 de fevereiro, Vitória Regina deixou o shopping onde trabalhava. Olha, 17 anos, já trabalhava, estudava. Pegou um ônibus e seguiu para casa. 20 minutos depois, apareceu atravessando a avenida. Ia pegar um segundo ônibus. No ponto, publicou uma foto em uma rede social e mandou a seguinte mensagem para a amiga. Tem 2 meninos aqui do meu lado, eu estou com medo. Bom, aí o resto da história você já deve saber. Agora, a gente quer saber a motivação. Por que alguém... É óbvio que trata-se aqui de um monstro que não fez isso a não ser por ódio. Seja lá o que for, né? Assim, as marcas deixadas no corpo dessa menina são inequívocas. Elas falam, né, da truculência dos homens, da vulnerabilidade das mulheres e da crueldade com que esses crimes costumam acontecer. Então fica aqui o registro, estamos ansiosos para saber, para tentar entender pelo menos o que foi que aconteceu com essa garota tão cheia de perspectivas na vida, né? Uma garota que todo mundo referencia como sendo uma menina muito legal, muito bacana, companheira, enfim. Pena que não seja o último caso, né? Hoje, durante o dia de hoje, nós vamos ter 4 histórias como essa para contar em várias partes do Brasil. Algumas vão aparecer nas páginas dos jornais, outras não. E assim segue a nossa crônica policial. Outros temas que foram objeto de lembrança e discussão durante esse Dia Internacional da Mulher, e eu estou falando isso aqui porque a gente não está no ar sábado, não é preciso falar sobre isso, né? A pauta do aborto, da escala 6x1, a pauta da caristia na comida, né? Por isso tudo, as mulheres foram à rua. Pode botar na tela, por favor, Alex. Olha aí, ó, no site Brasil de Fato, está aqui o registro. Houve manifestações em várias cidades do Brasil, Fortaleza, foi para as ruas, enfim, o Brasil inteiro foi para as ruas, a mulherada foi para lá, porque ser mulher no Brasil realmente não é fácil, viu? Vocês sabiam que na Arábia Saudita, onde tem sentença de apedrejamento, morrem menos mulheres proporcionalmente do que no Brasil? Sabe, nós somos muito piores, a gente critica tanto os sheiks árabes, porque mantém uma relação de propriedade com as mulheres, mas lá morre menos gente de feminicídio do que aqui. Vamos ver o que diz o Brasil de Fato sobre as manifestações do sábado, Dia Internacional da Mulher. Uma série de atos realizados em diferentes cidades neste sábado, Dia Internacional da Mulher, reforçaram reivindicações históricas do movimento feminista. Mulheres de todo o país foram às ruas para pedir garantia do direito ao aborto legal, fim da escala de trabalho 6x1 e também o barateamento da comida. Nosso ato fala da importância do direito ao aborto legal e também fala sobre o direito à dignidade da vida das trabalhadoras. Por exemplo, evocando a necessidade do fim da escala 6x1, disse Simone Nascimento, que é co-deputada da bancada feminista do PSOL em São Paulo. Então fica aqui o registro dos vários movimentos, né? Aqui o Brasil de Fato também registrou lá em Fortaleza, teve um ato grande, olha, está aqui a foto na capa, e assim em várias outras capitais do Brasil, né? O presidente Lula fez um agradinho para as mulheres, tá? O presidente Lula fez um agradinho, tá aí a informação na tela para vocês, cadê? Lula indicou uma mulher para o Superior Tribunal Militar no dia 8 de março, né? E aqui na foto, olha, o presidente Lula ao lado de Verônica, da primeira-dama Janja e da Gleisi Hoffmann. Tá aqui a Verônica, ó. Tá, indicada pelo Lula. Indicou nesse sábado, Dia Internacional da Advogada, a advogada Verônica Abdala Sterman, para o Superior Tribunal Militar. Abdala deve ser a segunda mulher a ocupar um cargo na corte desde que ela foi criada em 1808, quando o Dom João VI chegou ao Brasil, né? Um autêntico clube do Bolinha. Então tá aí, Lula transformou esta advogada jovem, né, na sua preferida, na sua indicada para o Superior Tribunal Militar. Fez muito bem. E olha, se você pensa
que essa história toda de ser mulher não que é fácil e tudo mais, é difícil, porque são agressões de todas as naturezas, sabe? Essas, né, por conta de ciúme, por causa de paranoia masculina, por nada mesmo, porque o marido chega em casa bêbado e ataca a mulher, ataca os filhos, mas as mulheres também são objeto do interesse do mercado de patrões escravocratas no Brasil. Né? Tem outra matéria aqui, outra vez mais recorrendo aqui ao site da revista Brasil de Fato. O Brasil de Fato revela aqui que mais de 2.000 mulheres foram libertadas, hein, do trabalho escravo desde 2003. Né? Então nós temos aí, nos últimos 22 anos, 2.245. São praticamente 100 mulheres a cada ano nessa conta. Obviamente que a conta cresce porque em 20 anos cresce o contingente populacional. E vou ler aqui para vocês, olha, aos 62 anos, a matéria começa tratando dos personagens, né? Cida trabalhava como cozinheira em uma frente de desmatamento da floresta nativa em uma fazenda de Pimenta Bueno, em Rondônia. Durante 6 meses, ela chamou de casa um barraco de lona plástica, sem paredes nem energia elétrica. Acordava todos os dias às 5 da manhã, só parava de trabalhar às 21 horas, sem direito à folga. Nesse tempo, Cida perdeu o filho que atuava na derrubada de árvores na mesma propriedade, morreu atingido por um galho quando serrava um tronco. Dias depois, ela foi uma das 17 pessoas resgatadas em condições análogas à de escravo por uma operação do governo federal em 2019. Bom, gente, olha só, a história de Cida se soma de outras 2.730 mulheres resgatadas em situação de trabalho escravo no Brasil entre 2003 e 2023. O número de mulheres libertadas representou cerca de 6% das quase 46 mil pessoas alcançadas por esse tipo de coisa. É mole? É mole não, né? Mulheres sofrem em todos os sentidos. Felizmente, algumas mulheres estão aí para tentar mitigar todas essas chagas que ainda cercam a condição feminina no Brasil. E olha, uma mulher trans, né, foi responsável mais uma vez por uma iniciativa, uma das poucas iniciativas concretas aqui, né, para tentar estabelecer um pingo de humanidade na relação de mulheres que recorrem ao aborto com o sistema penal brasileiro. Pode botar na tela para mim, por favor, Alex, olha aí, ó. No Dia da Mulher, Erika Hilton propõe anistia para condenados por aborto. Proposta de exclusão de pena inclui os profissionais de saúde envolvidos no caso. Gente, a Erika Hilton é fantástica. Ela propõe sempre pautas que deixam numa condição muito difícil, né, os deputados e senadores mais reacionários. Porque aqui eles têm que se posicionar. Sabe, quem é que é contra anistiar mulheres que foram condenadas porque recorreram a um aborto numa situação de desespero? A gente sabe que aborto não é uma situação agradável para ninguém. Aborto, enfim, ninguém é a favor do aborto. Você pode ser a favor da legalização do aborto, mas o aborto é uma situação muito complexa, né? E assim, viver essa situação já é complicado para quem tem recursos, para quem não tem é muito pior, porque aí essas pessoas ficam à mercê de verdadeiros carniceiros por aí, esses açougues, né, que estão aí espalhados por todo o Brasil e que vivem de colocar mulheres em risco e de corromper a polícia para que eles continuem existindo, né? Então, anistiar essas pessoas é um ato de piedade, né? E a Erika Hilton propôs. O que diz aqui a matéria? Neste sábado, dia 8, Dia Internacional da Mulher, a deputada Erika Hilton, do PSOL, apresentou uma proposta legislativa de anistia para mulheres presas e investigadas por abortarem no Brasil. Diz ela que mulheres presas por ousarem exercer seu direito ao próprio corpo, muitas delas presas apenas por conta da cor da sua pele, do saldo bancário ou do CEP. É essa a anistia que nos interessa, escreveu a deputada em sua conta na rede social X. A proposta indica que todas as mulheres condenadas por aborto entre 1940 e 2025 sejam inocentadas pela justiça brasileira. A exclusão da pena inclui os profissionais de saúde envolvidos nos casos e a anistia é excluída para quem cometeu a prática contra a vontade da gestante, que aí é uma violência ao quadrado, né? No Brasil, o aborto é permitido somente em caso de gravidez decorrente de estupro, se a gravidez representa risco à vida da mãe e em caso de anencefalia do feto. E ainda assim, em alguns lugares, o sistema de saúde
se recusa a fazer esses procedimentos, né? Ainda que haja uma autorização judicial, ainda que haja uma legislação que prevê esses casos, mas não é fácil para conseguir. Aqui em São Paulo, por exemplo, está uma luta lá no Hospital da Cachoeirinha para que ele volte a fazer esse tipo de procedimento, né? Aqui a matéria também fala mais, aqui, olha, aí, Alex, essa câmera nova aqui está confundindo a gente, né? Mas vamos lá. De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, de 2021, 1 em cada 7 mulheres com idade próxima a 40 anos já fez pelo menos um aborto no Brasil. O levantamento é realizado em novembro de 2001, foi realizado em novembro de 2021, ouviu 2.000 mulheres e 125... Mas esse dado deve ser muito maior, né? Por quê? Porque ele tem subnotificação, né? É muito difícil falar sobre isso. Existe uma espiral do silêncio. Então, pelo menos, é a leitura que a gente deve fazer, pelo menos 1 em cada 7 mulheres já passou por uma situação como essa, né? Então é isso, está aqui feita a leitura aqui dos fatos relativos ao Dia Internacional da Mulher. A gente espera que daqui para frente, nesse ano e nos demais que virão por aí, né, o planeta se torne menos violento, menos arriscado, menos perigoso para quem nasceu mulher, né? É só por isso. Essas mulheres todas que a gente está vendo, que foram condenadas à morte, que sofreram todo tipo de sevícia, que foram rejeitadas no serviço de aborto, quando tem a lei e o sistema judiciário ao seu lado, as outras que tiveram que se submeter a procedimentos aí feitos por carniceiros, né? E também a todas aquelas que tiveram conforto de, por terem dinheiro, acessar clínicas de obstetrícia que fazem o aborto com todo conforto, com toda segurança, só porque essas têm dinheiro. E dessas ninguém vai falar nunca, né? Vamos falar então sobre política, gente? Entrar no noticiário sobre... Antes de falar sobre política, quero aproveitar aqui para fazer uma recomendação para vocês. Eu assisti ontem a um filme no Netflix, fiquei muito impressionado. E acho que todo mundo que assistiu e gostou de Ainda Estou Aqui deve assistir esse filme. Chama O Mauritano. Tá? Não sei se está lá há muito tempo, se está há pouco tempo, mas vale super a pena a gente ver esse filme, que é baseado na história real de um rapaz que foi preso logo depois do 11 de setembro, e foi a ele imputado o recrutamento de várias pessoas que fizeram parte daquela equipe de terroristas que jogou aviões contra as Torres Gêmeas e tudo mais. E depois, ao longo de 14 anos de uma luta judicial muito encanecida, se descobriu que ele não tinha culpa de nada, tá? E o filme retrata muito bem por que os Estados Unidos mantêm em Cuba, né, numa possessão lá que o Cuba rejeita até hoje, por que mantém um presídio que não responde à legislação americana, onde todo tipo de sevícia, de tortura é possível. Então não deixe de assistir, chama O Mauritano, tá? Se você tiver sem ter o que fazer, vai hoje à noite assistir, porque você vai ficar chocado. Um filmaço de 2021, eu acho que estreou agora há pouco no Netflix, está lá bem na capa do Netflix, eles estão recomendando esse filme. Pois assista, que você vai ver o horror que é Guantánamo, né? Por que os americanos mantêm aquela pocilga em território cubano, para onde agora esse nazista que preside os Estados Unidos quer mandar os imigrantes, que ele não pretende expatriar para os países de origem, pretende prender lá em Guantánamo. Você vai ver o que é Guantánamo. E por falar nisso, aqui no ICL, no dia 16, nós vamos ter um evento, que é um evento que fala sobre resiliência, tá? Tá aí na tela para você. A Maryam Ali, essa moça que está bem aqui do meu lado, ó, ela é filha do Muhammad Ali, lá na frente, Muhammad Ali, ali. O que aconteceu? Ela vai dar uma aula magna aqui para gente, conduzida pelo Eduardo Moreira. Gente, é muito interessante, sabe por quê? Porque ela trata de resiliência e trata de um dos maiores personagens da história do mundo, não apenas como atleta, né, como homem do ringue, homem do boxe, que foi o maior boxeador da história, sem dúvida nenhuma. Mas o Muhammad Ali foi muito mais do que isso. Os mais velhinhos da minha idade se lembram desse cara lutando, né? Mas quem é mais velho ainda que se lembra da participação dele nos movimentos contra o segregacionismo, né? Na luta antirracial americana. Ele teve um papel proeminente porque se recusou a lutar na Guerra do Paraguai, na Guerra do Paraguai. Fábio Panunzio, meu filho.
Bom, vamos lá, de novo. Ele se recusou a lutar na Guerra do Vietnã, tá? Na Guerra do Vietnã. Em 1974, ele foi chamado a se recrutar, disse que não iria. Por quê? Porque não iria defender um país racista. Ele disse, inclusive, que em Saigon ninguém iria chamá-lo de crioulo, lá por estar lutando nessa guerra, né? E a Marion vai falar para a gente quais foram, né, como é que foi esse processo de luta do pai, tanto dentro dos rings quanto fora. É espetacular essa aula, vale como um exemplo de resiliência. Para você assistir, é de graça, tá? Tá aqui embaixo, olha, Muhammad Ali, né? E o link é esse aqui, ó, despertasl.com.br. Como é um webinário, você precisa se inscrever para participar. Então aproveita e faz logo a sua inscrição para você não deixar para depois e acabar esquecendo. despertasl.com.br, tá? Agora tem outras coisas aqui que a gente vai ter. Bota na tela para mim, fazendo favor, o outro, o Alex. Temos olha aí, ó. O Rodrigo Viana estreia hoje um programa novo aqui no ICL, vai chamar ICL Urgente, começa às 5 da tarde, né? Ele e a Laurinha Couto. A Laura é representante de uma família, tá? É a 4ª geração de jornalistas. O avô dela é o Ricardo Couto, a mãe é a Mariana Couto, né? E agora fiquei sabendo que o bisavô também foi jornalista caçado lá na Alemanha pelo Hitler, por isso a família se estabeleceu aqui no Brasil. Muito legal, não perca o ICL Urgente para atualizar as notícias. E o Rodrigo Viana todo mundo conhece. Eu vou ver se consigo conversar com ele daqui a pouco. Ele não vai conseguir entrar, está me dizendo aqui o Alex. Que pena, mas você vai ver o Rodrigo hoje à noite, tá? Hoje à tarde, aliás, porque é às 17 horas, né? Rodrigo e a Laurinha Couto vão estar, então, a partir das 17 horas. Não perca, você vai receber a notificação, é o começo das nossas transmissões aqui durante o horário da tarde, tá bom? Vamos falar de política, gente, vamos lá. Primeira notícia do dia está na tela aí já, o Alex vai botar para vocês. A publicidade do governo Lula, olha, vai chegar em contratos, pode alcançar 3 bilhões e meio de reais em contrato. Isso aqui é a soma de tudo que o governo e seus vários órgãos estatais, autarquias que vão gastar, tá bom? O que diz a matéria da Folha? Correios tem licitação de 380 milhões aberta após anos sem investir. Órgãos citam necessidade de informar e competir no mercado. Os contratos de publicidade de ministérios, de bancos e estatais no governo Lula podem alcançar 3 bilhões e meio de reais neste ano, após a conclusão de licitações que estão abertas para seleção de agências de publicidade. A expansão ocorre no momento em que o presidente tentava reverter a queda de popularidade do seu governo. Em janeiro, Lula mudou o comando da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência, e após criticar publicamente o trabalho que vinha, aliás, trabalho horroroso que vinha sendo desenvolvido pela pasta, né? Esconderam o Lula por 2 anos, não deixaram ele falar, trancaram o Lula lá num cercadinho do qual ele não podia sair nem se comunicar. Situação que parece estar melhor encaminhada com o Sidônio, mas ainda tem muito chão pela frente, né? Basta lembrar, gente, 2 anos sem uma licitação para a área digital do governo, não, fala sério, como é que pode tanta incompetência assim, não é não? Agora, vamos ver se melhora. O que diz aqui a matéria? O petista deseja ampliar a divulgação de programas que pretende emplacar como marca do 3º mandato, como Pé de Meia, do Ministério da Educação, mais acesso de especialistas do Ministério da Saúde. Os órgãos públicos ligados ao governo federal argumentam que a expansão dos contratos de publicidade melhora a transparência e a promoção de informações sobre políticas públicas com divulgação das ações tocadas por ministérios e estatais. O valor total da previsão de gastos com publicidade considera 21 órgãos ligados ao governo federal que têm contratos já firmados com agências de publicidade e também licitações abertas. Entre elas, há 4 seleções em andamento que somam 700 milhões de reais. A principal disputa é pela conta de 380 milhões de reais dos Correios, estatal que deixou de investir em propaganda desde 2019, portanto já há 6 anos. E agora a empresa afirma que deseja reposicionar a marca e que disputa o mercado nacional de encomendas e logística com grandes companhias, inclusive multinacionais que investem fortemente em publicidade, o que é absolutamente verdade, né? Pode ver aí, o Mercado Livre, por exemplo, e a Amazon investem muito em publicidade e são efetivamente concorrentes dos Correios, né? E agora o que falta mesmo é botar para correr, não só essas licitações aí, mas botar para correr as campanhas de publicidade para informar de fato a população sobre o que o governo está fazendo, né?
que não está chegando. Fala. Ah, tá bom. Isso, todo mundo ouviu, Alex? Ou só eu que ouvi aqui no meu ponto? Ah, só eu que ouvi? Bom, gente, então o Alex vai trazer um recado aqui para vocês. Pode falar, Alex. Pode dar o recado. O Demore pediu para a gente dizer que o Rodrigo vai estar no Rodrigo N1. Viana estará no N1 hoje, então fique atento que ele trará mais novidades sobre esse programa magnífico. Beleza. Que começará hoje. Então está aí feito o nosso merchandete, o Alex, comunicando que daqui a pouquinho no N1 vai estar lá com o Demore e o Rodrigo Viana para falar do programa novo dele. Ele já esteve conosco aqui na sexta-feira, né? E agora vai ao N1, tá? Gente, o Brasil tem tantas facetas, né? Tem tanta coisa no noticiário, principalmente a imbricação entre crime e política, né? E esses assuntos estão pipocando hoje no noticiário, quero mostrar para vocês também. Vamos lá. Põe na tela, Alex. Olha só, PGR mira corrupção e PCC ao montar um grupo nacional. Mudou a estratégia, portanto, agora não é mais força-tarefa, né? Quem sabe se uma empreitada desse tamanho consegue conter a expansão desses grupos. Por quê? Eles usam os presídios como escritórios, né? Usam os advogados como pombos correios e tem toda a facilidade para se comunicar, ordenar crimes, estruturar o negócio. Ele já tem uma malha de negócio para esquentar o dinheiro do crime organizado, do tráfico de drogas e de armas, principalmente com postos de gasolina. Vocês viram que aqui em São Paulo houve um assassinato daquele Gritz Bar, que era o delator do PCC, que mostrou o tamanho da engrenagem no mercado imobiliário, né? Então, tudo isso agora vai virar objeto de trabalho, não mais de forças-tarefas, mas sim de uma frente nacional. Quem sabe, né, se dessa vez isso faz engrenar os vários mecanismos brasileiros que estão falhando no combate ao crime organizado, que vai se estruturando por aqui e transformando o Brasil no México. A matéria é essa aí que você está vendo, PGR mira corrupção e PCC ao montar um grupo nacional que substitui as forças-tarefas. O GAECO ainda não tem composição definida, mas as facções e casos de repercussão são as principais metas. Do que trata a notícia? Uma resolução assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para criar um GAECO, como tem nos estados, né? É um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, só que em âmbito nacional. E isso deve abrir caminho para uma ação mais efetiva em caso de corrupção, combate a facções como o PCC e investigações de grande repercussão. A norma deve encerrar uma discussão de mais de 10 anos em que o Ministério Público Federal debateu diferentes formatos para a criação do Grupo Nacional. Olha, gente, discussão, como é que tem uma discussão num Brasil tão assolado pelo crime organizado que dura 10 anos antes que alguma providência seja tomada? Se falasse assim, não, nós vamos montar um grupo de trabalho e em 10 dias a gente vai chegar à conclusão sobre o que a gente deve fazer para tentar combater o crime, mas não levaram 10 anos e só agora vão anunciar a formação dessa força-tarefa que é o GAECO Nacional, né? O novo GAECO deve apurar casos de corrupção, deixaria de fora investigações relacionadas a autoridades com foro especial no Supremo, como deputados e senadores. Nesses casos, a atuação continuará sendo da própria PGR, né? Até porque existe previsão legal para isso aqui. Além de casos relacionados à atuação de quadrilhas de tráfico de drogas, também são citadas internamente investigações que sejam federalizadas e provoquem comoção nacional, como, por exemplo, os assassinatos de Marielle Franco e de Bruno e Dom Philip, né? Aqueles dois, o jornalista e o ambientalista, que foram assassinados por contrabandistas de madeira lá no Alto Amazonas. Dentro da PGR, um dos motivos citados para a criação do GAECO é prevenir que a atuação de facções criminosas leve o Brasil a ser sancionado internacionalmente, especialmente pelo governo Donald Trump. Mas então é isso, é o medo do Trump que provoca isso. Senhores procuradores federais, senhor Procurador-Geral da República, vamos acordar, gente, o crime organizado está batendo na porta de todo mundo, sabe? 10 anos para tomar a iniciativa de compor uma força-tarefa, pelo amor de Deus. É muita falta de vontade. Agora, inventar penduricalho, férias em dobro, isso tudo é rápido, né? Mais 10 anos para criar uma força-tarefa. Ainda no campo da política, agora já sem vínculo com o noticiário policial, pelo menos por enquanto, está aqui a informação de que a Raquel Lula está trocando o PSDB pelo PSD, tirando, então, portanto, uma letra da sua sigla. Isso significa muita coisa, hein?
e colando em Lula contra João Campos em 2026. Depois de vencer 3 eleições seguidas pelo PSDB, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, assina sua ficha de filiação ao PSD em evento às 18h55, hoje, lá no Recife. A mudança de partido vai além da busca de Raquel por um partido com mais estrutura e dinheiro para disputar a reeleição em 2026. É um gesto político de aproximação maior com Lula, com o poder de minimizar a força política do prefeito de Recife, João Campos, do PSB, que será seu provável rival no próximo ano, figura essa sim ligada ao presidente. Marcado para uma grande casa de festas do Recife com capacidade para 1.500 pessoas, o ato deve reunir os maiores nomes do partido, Gilberto Kassab, ministros, deputados e senadores. Portanto, tapete vermelho para receber a governadora no PSD. Enquanto isso, o MST reclama da reforma agrária do governo Lula. Reclama, aliás, com muita razão. Temos aqui no Brasil de Fato essa informação de que só 10% das famílias acampadas, gente que está morando em barraco de lona há muito tempo, esperando uma providência do governo para transformar esses assentamentos, esses acampamentos em assentamentos. E o MST está dizendo que esse é um longo caminho para a reforma agrária. Na última sexta-feira, dia 7, em evento realizado em Campo do Meio, lá em Minas, o governo federal anunciou a entrega de 12.297 lotes de terra para famílias acampadas em 24 estados brasileiros, lotes organizados em 38 assentamentos. Embora o anúncio represente um avanço na política, porque até agora a política de reforma agrária não diz a que veio, não neste governo, estamos por esperar. O Paulo Teixeira, um deputado tão competente, tão combativo, não está dizendo a que veio lá no Ministério. Aliás, a gente precisa entrevistá-lo aqui para saber por que virou essa coisa letárgica a reforma agrária no Brasil, mas o fato é que a gente pouco ouve falar de movimentos de sem terra no Brasil e muito menos de acolhimento dessa gente pelo governo federal. Então vamos lá. Embora o anúncio represente um avanço na política de reforma agrária, essas entregas atenderão somente 10% da demanda de terra, demanda já consolidada, para a agricultura familiar no Brasil, que conta com 120 mil famílias acampadas, de acordo com os dados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E dessas, 72 mil são vinculadas ao movimento, outras estão vinculadas a outros movimentos. Em nota, o MST afirma que a decisão do governo federal representa uma conquista, mas destaca que ainda há um longo caminho para a reforma agrária no Brasil. O que é que diz o MST? Compreendemos que essa é uma primeira e efetiva demonstração concreta de compromisso com a nossa bandeira de reforma agrária, sendo necessário avançarmos com mais intensidade a partir de agora, informa o comunicado. O anúncio do governo federal foi feito no Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária, realizado no Quilombo de Campo Grande, um território simbólico da luta pela terra no Brasil, diz aqui a revista Brasil de Fato. Então, está aí a informação, É pouca gente, tem muita gente, 120 mil famílias, isso monta 600 mil pessoas acampadas esperando o governo se mexer, o governo comprometido com a reforma agrária. Então, vamos, gente, pressa nisso aí. A reforma agrária do Brasil está parecendo a Procuradoria-Geral da República, que gasta 10 anos para montar um grupo de trabalho. No campo do processo contra Bolsonaro e os demais golpistas do 8 de janeiro, hoje nós temos no UOL uma explicação para o fato de que o nome de Braga Neto surgiu nas delações do Mauro Cid tão tardiamente. Ele protegeu o Braga Neto, E isso está expresso aqui hoje no site do UOL. A matéria diz que o Mauro Cid resistiu o quanto pôde em delatar o suposto envolvimento do Braga Neto nas ações golpistas após a derrota do Jair Bolsonaro. Por quê? Aqui a explicação. É plausível, embora seja meio ridículo, que isso aqui esteja ajudando a escrever a história do Brasil. A amizade das suas famílias era um dos motivos por trás dessa resistência. Braga Neto tinha proximidade com o pai de Cid, o general Mauro Lorena Cid, e as esposas deles também eram amigas. Quer dizer, é uma questão de amizade. Tudo o que aconteceu depois, o fato desse Lorena Cid estar tão envolvido com a estrutura da trama golpista do financiamento, que se dignou um general de 4 estrelas a vender joia roubada por esse picareta do Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, depois atuar para trazer, para comprar as joias de volta ao Brasil. E aí fala, não, mas eram famílias muito amigas, Ou seja, amigas no crime também, provavelmente,
porque, afinal de contas, as articulações do golpe envolviam essa gente toda. Mas era a amizade que dava o tom e, por isso, Mauro Cid deixou de lado um pouquinho o Braga Neto, porque, afinal de contas, né, o sujeito tinha um papel pequeno ali. Ele só estava tramando o gabinete de coordenação do governo pós-golpe. Ele só estava financiando as pessoas que iam matar o Lula, iam matar o Alckmin, iam sequestrar e matar o Xandão, envenenar. Gente, fala sério, né? Coisa à toa. A amizade de suas famílias era um dos motivos por trás dessa resistência. Braga Neto tinha proximidade com o pai de Cid. Em um dos seus últimos depoimentos, Cid também admite que o respeito que tinha por um general 4 estrelas, maior posto na hierarquia do Exército, inibiu as suas acusações contra o Braga Neto. Ou seja, o Mauro Cid só tinha razões nobres para mentir na sua delação premiada, né? Um sujeito de uma decência maravilhosa. Fica aí o registro, então, de que isso que moveu esse espírito nobre chamado Mauro Cid foi a relação de amizade entre o pai dele e as demais peças nessas engrenagens do golpe, né? Olha, sobre economia, a gente precisa falar um pouquinho, porque nós já estamos no encerramento do programa. Eu vou só mostrar para vocês uma manchete do Estadão. Olha, juros altos e endividamento crescente comprometem a capacidade de pagamento das empresas. Segundo especialistas, a situação pode piorar. Isso aqui aparece no noticiário como fatos que vão se somando para compor a imagem negativa de um governo que tem muito mais acertado do que errado na economia. Mas nos jornalões aparece como se fosse assim, um governo que transige com a quebradeira, com o desequilíbrio fiscal, com gastos tresloucados, e tudo isso é mentira, tá? Não que a situação esteja boa, mas está ruim por quê? Agora esses efeitos começam a acontecer por causa da política de juros, tá? Por causa dos juros altos. Quem é que aguenta pagar de novo juros beirando os 40% para girar capital? Juros de capital de giro. É um absurdo. É uma pena que eu não tenha mais tempo, hoje a hora passou muito rápido, eu lamento muito. Vou lembrar para vocês mais uma vez da aula que nós vamos ter aqui, a aula magna no dia 16, sobre esse um mito, né? Mito de verdade, não um mito como esses micos que tem por aí aqui no Brasil, mas um homem que afrontou, né, o espírito beligerante dos Estados Unidos em plena década de 70, e a filha dele vai contar para nós como é que foi viver isso tudo junto com ele, né, como é que isso repercutiu na família dele. Então faça aqui sua inscrição, despertacl.com.br. Eu vou me despedir de vocês, desejar uma ótima semana para todo mundo. Amanhã a gente volta aqui às 7 horas, você fica agora com o N1 e daqui a pouquinho vai saber de viva voz do Rodrigo, né, como é que vai ser o programa novo que estreia hoje às 5 da tarde aqui. Tchau para você, boa semana, muito obrigado. E olha, uma vez mais, feliz ano novo para todo mundo, tá? Tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe, lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder.